Professora Fátima Freire, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, e vamos dar continuidade à disciplina de contabilidade de custos. Olá, pessoal, eu sou o Gabriel Mendes, o monitor dessa disciplina de custos, e vou acompanhar a professora Fátima. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre gastos, conceito de gastos. Enquanto isso, eu vou tentando aqui compartilhar o nosso slide da aula de hoje, não é? Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, não é? Gabriel, você pode contar para os meninos, enquanto eu estou aqui compartilhando, sobre os games que nós estamos preparando? Posso sim. Então, a gente está preparando alguns games na plataforma Quizlet, que é uma plataforma que funciona muito bem para algumas atividades, e lá a gente vai colocar exercícios. Então, tem exercícios de alternativas, verdadeiro ou falso, que a gente vai colocar lá, que são questões. Então, vocês vão ter vão ter um bom tempo, assim, são 15 minutos por questão, vão ser 5 minutos por questão, e algumas questões que podem ser mais difíceis pode ter mais tempo. Então, dá para resolver a questão tranquilo, e vai funcionar um esquema de pontuação lá também. Pois bem, então, olha, nós temos aqui o slide sobre gastos, preste bem atenção. Vocês vão conseguir encontrar mais informações sobre gastos no livro do Eliseu Martins, principalmente no livro do Eliseu Martins, tá? Então, para quem não sabe, vou voltar mais uma vez, olha, gastos, o conceito de gastos, o conceito geral é que gasto é todo o sacrifício financeiro que a empresa realiza. Bem, outra coisa que eu quero falar para vocês, olha, eu sempre trabalho com siglas, e é bom que vocês conheçam algumas siglas que nós vamos utilizar no decorrer da disciplina. Ou, por exemplo, se eu colocar CD, saibam que isso daí quer dizer custo direto. Se eu colocar CDU, é custo direto unitário. CI, que é custo indireto, mas normalmente a gente utiliza CIF, que é custo indireto de fabricação. Se eu colocar CIF e U, será custo indireto de fabricação unitário. Enfim, aí você tem aí o CF, que é custo fixo, CFU será custo fixo unitário, CV, custo variável, depois custo variável unitário, custo total unitário, gasto total unitário, PF, que é preço de venda unitário, quantidade, tá? QTD, o QTD PE, ponto de equilíbrio em quantidade, ponto de equilíbrio em valor, método de custeio por absorção, método de custeio variável, ABC, que é custo baseado em atividade, TOC, teoria das restrições, mas isso aí a gente vai ver lá na frente, que pode ser também quantidade, MC é margem de contribuição, nós temos mais contribuição unitária, mais contribuição total, margem de segurança, despesas fixas, despesas variáveis unitárias, nós vamos ter também despesas fixas unitárias, alavancagem operacional e alavancagem, né, custo primário e custo de oportunidade, mas vamos também, talvez, ter custo de transformação, tá? Então, aí são as principais siglas que eu utilizo na disciplina. Então, quando eu estiver apresentando alguma coisa que tenha essas siglas, vocês voltem para esse slide, ou então baixem uma foto e vão ver essas informações, tá bem? Bom, então, dando continuidade, não é? Os gastos, como eu disse, o conceito mais geral é que são sacrifícios financeiros. Nós temos aí a classificação de gastos. As principais classificações de gastos custos, despesas, investimentos, perdas e desperdícios. Custos, presta bem atenção, é quando ocorre na produção de bens e serviços, enquanto que as despesas ocorrem na gestão da empresa e na venda do bem ou serviço. Você pode ter gastos com salários. O Gabriel, acho que está tendo um ruído aí do seu... Deixa eu desativar o microfone aqui. Ótimo. Vamos dar continuidade, tá?
normal nesse período de pandemia a gente ter ruídos, não é? Então, vocês também vão, talvez, escutar ruídos nas minhas aulas, né, da minha casa. Então, voltando, custos, a gente tem custos que ocorrem dentro da empresa, então a gente vai ter salários, a gente vai ter material de expediente, mas também você pode ter salários de pessoas que trabalham no setor administrativo da empresa, você pode ter também despesas com material de expediente, luz, água, telefone. Então, você pode ter luz, água, telefone que ocorre no setor produtivo da empresa, luz, água, telefone que ocorre também em outras áreas da empresa que não da produção. Então, a gente precisa separar o que é custo, o que é despesa, na hora da gente preparar um sistema de custos. O investimento, gente, é quando ocorre na compra de materiais ou equipamentos. Vou dar um exemplo de um investimento. Se você comprar matéria-prima e você não consumir essa matéria-prima, você estocou a matéria-prima, isso é considerado investimento. A partir do momento que você consegue produzir algum bem, algum serviço, isso se transforma em custos. Você pode também ter materiais de expediente, não foi utilizado, é investimento. A partir do momento que o pessoal da administração utilizar a matéria-prima, isso vai se transformar em despesas. Você tem também o carro, né? Você tem um carro. Esse carro, dentro da empresa, se for do setor administrativo da empresa, enquanto ele não for produzido, não é? Enquanto você não estiver consumindo esse bem, então o que acontece? Você terá isso como investimento, mas a partir do momento que o bem for depreciando, ele vai ser uma despesa. Se esse veículo for um veículo, eu não sei se vocês conhecem aqueles veículozinhos que normalmente tem dentro das fábricas, né? Aquele bem, quando ele for se depreciando, isso vai se transformar em custos. Você também tem aí as perdas, então as perdas é um bem ou um serviço, não é, consumido de forma anormal e involuntário. Então, por exemplo, se tiver um roubo dentro da empresa, imaginamos que tem uma enchente, então essa perda aí aconteceu de forma involuntária, diferentemente do desperdício. Então, eu sempre brinco na sala de aula, se eu tenho madeira e eu tenho lá 1,5 metro de madeira, e para fazer uma mesa eu vou consumir somente 1,20 m, 30 centímetros de madeira que eu não consumi, isso vai se transformar em desperdício. É diferente da perda, tá? Então, a perda ocorre de forma involuntária e o desperdício não. O desperdício é que você não consumiu e talvez você vá jogar isso fora. Agora, esses 30 centímetros pode se transformar num subproduto, né? Então, aí você pode também utilizar, né, essa matéria-prima, já não será mais desperdício, mas será um subproduto do produto principal que você estiver fabricando dentro da empresa. Oi, Gabriel, tudo ok? E o Gabriel está... Tudo certo, sim. Ótimo. Então, vou seguir com o meu slide. Olha aí o exemplo, né, de custos. Mão de obra, encargos, manutenção da fábrica, matéria-prima, consumida, aluguel da fábrica, materiais, luz, água, depreciação. Nos investimentos, você tem imóveis, matéria-prima, móveis, utensílios e veículos. A partir do momento que esses bens forem se depreciando, eles podem se transformar em custos ou poderão se transformar em despesas. Nas despesas, vocês também têm lá salários, luz, água, telefone, encargos sociais, tributos, manutenção da empresa, aluguel da empresa. Então, você tem aí também, não é, essas despesas. Olha só, o aluguel, se você estiver alugando uma sala para produzir algum bem, isso vai se transformar em custo. Se você alugar uma sala para o setor administrativo da empresa, isso vai se transformar em uma despesa. Então, tudo depende de onde que você está consumindo, não é, esse gasto, de onde é que está tendo esse sacrifício financeiro. Aí a perda, roubo, enchente, greve, incêndio de prédio, não é? E o desperdício é a sobra da produção.
Nós temos também aí a classificação de custos. Os custos, eles podem ser classificados quanto à forma de apropriação, então você tem os custos diretos e indiretos, a diferença entre um do outro, vamos lá, o custo direto, você consegue identificá-lo diretamente ao produto, e você tem aí, por exemplo, matéria-prima consumida. Imaginamos que eu faço um bolo de chocolate, eu faço um bolo de maracujá. Então, o bolo de chocolate, eu consigo identificar, não é isso? O chocolate vai para um bolo, então isso aí vai ser o custo direto do bolo de chocolate. Já o maracujá vai ser o quê? O maracujá para o bolo de maracujá. Então, esse custo, essa matéria-prima, eu consigo identificar, isso é um custo direto. Você também pode ter pessoas trabalhando diretamente, né, no bolo de chocolate e pessoas que trabalham diretamente no bolo de maracujá. Então, a mão de obra aí vai ser direta, tanto para um quanto para o outro. Já os custos indiretos, gente, precisa de rateio. Então, se eu tiver alguém que esteja supervisionando as pessoas que trabalham fazendo bolo de chocolate, as pessoas que estiverem supervisionando bolo de maracujá, uma pessoa só, o salário dessa pessoa vai ter que ser rateado para bolo de chocolate e bolo, não é, de maracujá. Então, assim, os custos indiretos sempre vai ter essa palavrinha, vai ter rateio, né? Normalmente você tem o quê? Materiais indiretos, então, se eu utilizo um material que tanto vai ser para um bolo e para o outro, eu vou ter que fazer um critério de rateio. O rateio provavelmente vai ser pela quantidade produzida. Esse pode ser um critério de rateio, né? Você tem a mão de obra, que eu acabei de falar, não é? A supervisão dos bolos, que são diferentes, não é? E você também tem aí o aluguel. Então, por exemplo, imaginamos que eu alugue uma sala, que eu vou fazer, não é, mesas e cadeiras. Então, eu tenho 2 produtos que são bem claros, bem diferentes, e eu tenho que alugar a sala, não é? E eu tenho que ratear esse valor do aluguel. Então, aí, eu não sei como vai ser o critério, pode ser pelo espaço ocupado, pela quantidade produzida, e aí eu tenho N formas de ratear esse custos. Então, necessita de um critério. Você tem a depreciação, então imagina que eu tenho uma máquina, que essa máquina serve tanto para eu fazer as mesas e cadeiras, então as mesas e cadeiras eu tenho que serrar, então a depreciação dessa máquina que vai sendo depreciado, né, que vai se desgastando, o valor que eu vou ter que calcular, vai ter que ir uma parte para o produto mesas e outra parte para cadeiras. A mesma coisa a manutenção da fábrica, manutenção de alguma coisa que eu esteja utilizando e que necessita de um critério de rateio. Ora, quando uma empresa fabrica um único produto, um único bem, aí, gente, não tem custos indiretos, só vai ter custos diretos. Não sei se vocês conseguem compreender. Então, vou explicar também essa observação. Se eu fizer somente cadeiras e não fizer nada dentro da minha fábrica, todos os custos eu consigo identificar, vão todos alocados para este bem, este único bem, essas cadeiras. Mas se eu faço mesas, cadeiras, portas, janelas, aí eu tenho que determinados custos terem que ser rateados. Ora, nós temos também outra forma de classificação que nós chamamos de custos quanto à variabilidade ou quanto à quantidade produzida. Então, a gente tem os conceitos de custos fixos, totais, não é? Ou CF, custos fixos, porque nós temos esse conceito, não é? De custos fixos totais. Eles independem da quantidade produzida. O que acontece? Vou dar um exemplo de um custo fixo total. Se eu alugar a sala, e eu não produzir absolutamente nada, eu vou pagar, por exemplo, R$1.000. Se eu produzir um produto, eu tenho o quê? R$1.000. Se eu produzir 2 produtos, eu vou ter o quê? R$1.000. Se eu produzir 3 produtos, eu continuo pagando de aluguel R$1.000. Agora, o custo fixo unitário já é uma forma da gente imaginar que quanto mais eu produzir, menor vai ser o custo fixo unitário. Vamos lá. Se eu produzir nada,
o aluguel da fábrica continua sendo R$1.000. Se eu produzir um produto, o valor desse um produto, do custo desse um produto, vai ser R$1.000. Se eu produzir 2 produtos, o valor do custo fixo unitário do produto vai ser 500. Se eu produzir 3, o valor vai ser rateado por 3. Então, vai ser dividido, na verdade, por 3. Então, nós vamos ter 333,33. E assim sucessivamente, né? Os custos variáveis totais aumenta com a quantidade produzida. Então, ele é o seguinte, olha, se eu tiver a matéria-prima que consumo, não é para fazer um bem, que é um exemplo de custo variável, então, se eu tiver que, imaginamos que eu tenha que fazer o bolo, meu bolo de chocolate, ele leva uma latinha de chocolate, não é? O custo variável unitário do bolo vai ser exatamente o valor da latinha. Então, se essa latinha for R$10, então o custo variável unitário vai ser R$10. Se eu fizer dois bolos de chocolate, eu vou consumir 2 latinhas. Então, 2 latinhas vai ser quanto? R$20. Então, quanto mais eu produzir, maior vai ser o meu custo variável total. Nós temos também aí o conceito de custo semifixo. O que seria um custo semifixo? Ele tem uma parte fixa e uma parte variável. Vou dar um exemplo, tá? A demanda, né, de um determinado produto aumentou. Então, eu tenho que aumentar o custo fixo. Eu tenderei a aumentar o custo fixo. Vou tentar ser mais claro. Se eu alugar uma sala e a minha capacidade máxima de produção é de 500 cadeiras, se eu tiver uma demanda, não é, de mais 500 cadeiras, eu vou ter que alugar a sala vizinha. Então, o aluguel da minha sala aumentou, dobrou. Então, o meu custo fixo tenderá a aumentar, tá? Então, ele vai ficar como se fosse uma escadinha. Já o meu custo semivariável, ele também tem uma parte fixa e outra variável, mas como é que isso acontece? Isso acontece assim, olha, se a gente verificar a nossa conta de luz, ele tem uma parte fixa, e a partir do momento que a gente consegue consumir mais, que a gente vai consumindo mais, a sua conta de luz, ele tenderá a aumentar. Isso ocorre também com a água, e isso ocorre também com o telefone. Bom, aí nós temos uma representação gráfica, olha só, se você observar na nossa representação gráfica, nós temos o eixo que representa o valor, não é? E nós temos também um eixo que representa a quantidade. O meu custo fixo vai ser sempre uma reta, o meu custo fixo total, enquanto que o meu custo variável, unitário, ele vai ser constante. O meu custo fixo unitário, ele vai diminuindo com a quantidade produzida, ele tenderá a se aproximar, né, de zero. O meu custo variável, ele começa do ponto zero e vai até uma capacidade X, e o meu custo total, ele é paralelo ao meu custo variável, que é o somatório do meu custo fixo mais o meu custo variável. Aí vocês vão ver a representação gráfica dos custos, onde nós temos a representação gráfica do custo semifixo. Olha só, é uma formação de uma escadinha, isso quer dizer que a minha capacidade produtiva, não é isso? Num ponto aqui determinado, tende a ficar saturado, e aí eu vou ter que aumentar meu custo fixo, porque houve uma produção maior, uma demanda maior, eu tive que produzir mais, e assim por diante. Já o meu custo semivariável, ele tem uma parte fixa, por exemplo, o valor da taxa que você paga, independente de você consumir a energia ou não, e a partir do momento que você passa a consumir mais energia, o seu custo variável, né, começa a subir. Bem, em seguida, vocês têm o conceito também de despesas.
Isso aí é um conceito mais para contabilidade gerencial, onde nós temos despesas fixas, que independem da quantidade produzida e vendida. Isso quer dizer o quê? Se você não produzir nada e se você não vender nada, você vai ter essas despesas fixas. É o exemplo do salário do pessoal da administração, o salário do contador, não é? E você também tem as despesas variáveis. Essas, sim, depende da quantidade vendida, não é produzida, é vendida. Ela vai surgir quando você vender o bem, comissões dos vendedores e impostos. Então, cada vez que você vender um bem, você tende a pagar uma comissão ao vendedor. Ou, se você vender o bem, você vai gerar um tributo. É o caso do IPI, do ICMS, o ISS. E aí nós temos umas fórmulas, né, simples de compreensão. O que seria o custo total? Custo fixo mais o custo variável, você tem o custo fixo mais o custo variável. O custo total unitário, que será o custo fixo unitário mais o custo variável unitário, ou o custo total unitário é o custo total dividido pelas quantidades produzidas. Você tem o custo fixo total, que é o custo fixo total, que será o custo fixo unitário multiplicado pela quantidade produzida, e tem o custo fixo unitário, que é o custo fixo total dividido pela quantidade produzida. Nós temos aí o custo variável unitário, que é o custo variável total dividido pela quantidade produzida, e o custo variável total, que vai ser o custo total menos o custo fixo, ou o custo variável unitário multiplicado pela quantidade produzida. Então, você tem aí essas formulazinhas. Para que isso? Eu sempre brinco com esse quadro com os alunos, né, na sala. Eu normalmente deixo um campo preenchido aí do custo fixo, por exemplo, no item 2, na quantidade produzida 2, não é isso? E peço, e depois eu coloco, por exemplo, R$50 no custo variável unitário num campo 5, na quantidade produzida 5, eu peço para os alunos preencherem esse quadro, né? Com os conceitos que a gente acabou de ver do custo quanto à forma da variabilidade ou pela quantidade produzida. Então, se você verificar, se eu produzir nenhum produto, eu vou ter um custo fixo total de R$500. Se eu produzir 10 unidades, eu continuarei com um custo fixo total de 500 unidades. Agora, o meu custo fixo unitário, né? Num primeiro momento, inexiste. Se eu não produzir nada, eu não posso ter nenhum custo fixo unitário. Mas se eu produzir um produto, vou ter 500. Se eu produzir aí 9 produtos, 55,55. Se eu produzir 10, vai dar 50. Meu custo variável unitário, o primeiro inexiste, mas se você verificar, ele vai ser sempre o mesmo. No entanto, se eu produzir um produto, meu custo variável total passa a 50, 2 produtos 100, 3 produtos 150, até chegar a 10 produtos, chegará a 500 reais. E o meu custo total vai ser o somatório, não é, do custo fixo mais o custo variável total, aí você vai ter aí 500 e sucessivamente até chegar a 1.000 unidades, e o custo total unitário, que era 0, né, vai passar a 100, vai diminuindo também, né, o custo total unitário. Bem, aí nós temos a representação gráfica, não é? Vocês podem ver novamente a representação gráfica, onde nós vamos ter aí o custo fixo de 500, o custo variável vai subindo. Nossa, deu aqui um erro. Desculpe, mas esse TIM aqui deu algum problema. Gabriel, você está por aqui? Então, nós temos aí a representação gráfica, né, mais uma vez, onde você tem o custo fixo, custo variável, custo total. Então, ficaria dessa maneira com o exemplo, com os dados do exemplo que apresentamos anteriormente.
Bom, finalmente eu agradeço a vocês. Essa aula de hoje foi sobre gastos. Temos um gamezinho para vocês. Não deixem de fazer, porque isso também vai computar a nota final. Certo. Eu vou disponibilizar aqui na sala o. Professora, está me ouvindo? Eu estou sim. Ah, é certo. Então, eu vou disponibilizar na sala de custos o link para os jogos que a gente está montando. Então, tem várias atividades bem legais que a gente está montando e vai ser só acessar lá e participar. Então, tem uns exercícios lá que ajudam bastante a compreender a matéria de gastos que a gente acabou de ver. Muito obrigado pela atenção na aula. Muito obrigada também a todos. Até logo. Gabriel?